Boa noite. A nossa companheira com a prece fez o preâmbulo da reflexão da noite. Nós hoje vamos, porque hoje se comemora a Rainha Santa, pois faz hoje anos que ela partiu para a pátria espiritual. Vamos falar de uma época da Idade Média, século XIII, em que falar de religião, falar de sacrifícios, é uma forma completamente diferente daquela com que nós hoje entendemos a nossa ligação com o Criador. Não se está a ouvir, Sr. Santiago? Está? Pronto, estava a ouvir. Nós baseámo-nos, para a reflexão da noite, trouxemos duas obras. Isabel de Aragão, a Rainha Médium, e trouxemos a outra também de Isabel. Foram estas, basicamente estas, mas há outras obras. Temos a obra da Isabel Stewart, que ela fala das Rainhas de Portugal. É uma obra também de fácil leitura. Eu ainda comecei realmente a ler e depois disse ao marido: olha, vai tu lendo e nós vamos comparando, porque não dava para toda a bibliografia. Portanto, para o trabalho da noite, eu baseei-me mais, portanto, nestas duas obras. Ora, então, como eu estava a dizer, vamos falar de Isabel de Aragão, em que ela vai nascer numa época bastante conturbada, em que a Península Ibérica era ocupada por muçulmanos e por cristãos, e os cristãos queriam realmente difundir a fé cristã e perseguiam os muçulmanos, e as guerras eram constantes, as conquistas eram muitas. Toda a guerra e toda a conquista é gerada pelos conflitos de interesses. A própria Igreja queria dominar, queria, portanto, ter ela o poder, e como ela tinha, conseguia, através de vários interesses e até dos próprios do clero, de fazerem, portanto, através das confissões, eles eram detentores de muito conhecimento, de muitos saberes, de muitas intrigas, e, portanto, eles eram misters em poder manobrar a informação a seu belo prazer. Por outro lado, os nobres convinha-lhes a guerra, porque se eles não tivessem guerra, estavam ociosos, não tinham de onde lhes viesse o proveito. Eles precisavam da guerra para estar a trabalhar, digamos assim, e para também terem a oferir alguns bens monetários. Por outro lado, também com as conquistas, era preciso povoar as terras, era preciso pôr alguém a gerir aquelas terras, e era preciso, portanto, gente para comandar. Era isso que a própria nobreza também estava interessada. Ora, Isabel de Aragão vai nascer no meio de todos estes conflitos, porque o seu avô casou às escondidas com uma prima, de quem veio a ter um filho, também que lhe pôs o seu nome Jaime. Acontece que Roma não vai validar aquele casamento. O Papa tinha muito poder. O Papa validava ou anulava casamentos, validava ou anulava o reinado de alguém. O Papa é que mandava. E os próprios reis acabavam por ter muito medo do Papa, porque não queriam ser excomungados. Eles não queriam perder o direito de ser cristãos. Havia este temor. E então ele casou às escondidas, veio a ter os filhos, e esses filhos vieram a ser considerados, estava a faltar agora o termo, vieram, portanto, a ser filhos fora do casamento. Bastardos, obrigada. Veio a ser considerados bastardos. O rei volta a casar com Dona Violante e vem a ter o seu filho
Pedro. Acontece que o rei também veio depois a amar a sua esposa, que coisa que não era assim muito habitual, porque os casamentos eram depois casamentos por interesse. Mas ele acabou por amar as duas mulheres e amava todos os seus filhos. Mas Dona Violante começou a ver que o rei amava muito o filho bastardo e que lhe poderia dar a coroa. E começam, portanto, estes conflitos da herança, de ganhar, portanto, ganhar um reino não é a mesma coisa que ficar como filho, o outro filho que não herda nada. Isto era muito complicado àquela época. E então este Dom Pedro vai ter um ódio de morte ao irmão e vai também ter um ódio de morte ao próprio pai. E aqui isto vai ser fomentado pela própria rainha e mais tarde pela sua esposa Constança. A pontos de que Dom Pedro vai se afastar de todo do pai, vai haver ali imensos conflitos, vai mesmo tentar matar seu pai. E como eu digo, é nesta confusão que vai nascer Isabel de Aragão. Isabel de Aragão vai nascer e logo no seu nascimento vai acontecer algo inusitado. A menina nasce envolta numa película que eles não sabiam o que era, hoje sabe-se que seria a parte interna da placenta. A própria mãe vai deixar secar aquela pelezinha e vai guardá-la sempre numa caixinha de prata. E as pessoas vão achar aquilo algo diferente e que aquela menina vai ser uma menina especial. Logo começam a achar que aquela menina ia ser especial, até porque aquela menina descendia de rainhas muito boas. Ela era sobrinha neta de Isabel da Hungria, que também tinha sido muito amiga do povo, muito amiga dos pobres. O seu avô também era muito amigo dos pobres, portanto também era uma pessoa caritativa. E o Dom Jaime de Barcelona vai se apaixonar de tal maneira por esta menina que vai pedir aos pais para ser ele a criá-la. Portanto, esta menina vai ser educada por seu avô, Dom Jaime. E vai viver, portanto, com o avô, e vamos encontrá-la por volta dos 6 anos, uma menina mulher. Ela é a menina que se veste à senhora. É uma menina que foi criada para ser rainha. É uma menina que domina todos os dialetos da região. Porque nós sabemos, ainda hoje, que em Espanha se fala o castelhano, mas depois há imensos dialetos regionais. Ela falava-os todos e outras línguas. Ela falava o latim corretamente. Era uma menina culta. Tem 6 anos de idade. E ela vai puxando pelo avô para perceber as intrigas palacianas. Ela sabe das tentativas para matar o avô. Ela sabe das intrigas que existem entre o pai e o tio. Ela é uma menina que tudo quer saber e tudo domina. Todos os assuntos ela vai dominando. Ela vai dominando até pelo olhar, ela vai percebendo se as aias estão ou não apaixonadas. Ela vai perceber se as suas aias são ou não felizes na sua própria vida. Ela é uma menina muito atenta desde pequenina. E o amor que existe entre ela e o avô é tão grande, que o avô a chama a Rosita de Aragão. Há ali realmente uma cumplicidade muito grande. E aquela menina quer que o avô lhe dê um cavalo, para ela ser grande como o avô e passear a cavalo, pela natureza. E o avô diz-lhe, não, minha menina, para te abrandar o passo e as ideias, vais ter uma mula e já é muito. E ela vai ter uma mula toda a vida. Nunca se vai atrever a andar de cavalo, pois ela tinha ritmo muito grande. Porque ela é realmente uma menina muito além da sua época. Entretanto, o avô vem a falecer. E esta menina vai viver, acaba por ficar a viver com os pais. E logo na altura da morte do avô, fica tudo em estado de choque, digamos assim, porque o avô, como amava muito os 2 filhos, Dom Jaime de Barcelona
E tinha tantas terras, ele tinha tantos reinos, que resolve coroar Dom Pedro na parte norte e Dom Jaime coroou com as terras mais a sul e as ilhas. Dom Pedro não aceita e começa a congeminar logo ali a morte do irmão. Porque como o irmão não tinha herdeiros, os bens do irmão voltavam para a coroa, para ele. Era ele o herdeiro do irmão. E assim, a menina se apercebe de que algo não vai correr bem. Ela tem por intuição que se está a congeminar algo contra seu tio. E vai direitinho aos pais, porque ela era assim. Ela vai ter com os pais e diz-lhes tudo o que se está a passar. E o pai diz-lhe não, e a mãe diz-lhe não. E ela diz, vós sabeis que eu estou a dizer a verdade. E eles continuam a negar. Vai haver uma caçada, os dois, portanto, ele convida o irmão, e o irmão, assim um pouco desconfiado, mas vai. E durante essa cavalgada, eis que o cavalo de Jaime se empina e há uma seta envenenada que vai matar o cavalo. Em vez de matar Dom Jaime, e Dom Jaime viu logo o que é que tinha sido. A menina, ao ter conhecimento, vai ter com o pai e diz ao pai que a atitude que tinha tido não era a mais correta. O pai não gostou, nega. E ela diz, não vale a pena negar, porque o meu avô está aqui comigo. E o meu avô diz que não gostou da tua atitude. E, portanto, nós aqui estamos a ver que esta menina tem por companhia, como orientador e como seu apoiante, digamos assim, Dom Jaime de Barcelona. O pai fica admirado, pois ele não sabe o que é que há a dizer à menina, porque na realidade aquilo que ela está a dizer foi exatamente o que aconteceu. E a menina diz-lhe, na hora em que o cavalo se levantou, se empinou, empinou-se porque se assustou. Foi o meu avô que se ergueu e que assustou o cavalo. Bem, Dom Pedro começa a dizer que a filha se calhar não foi lá muito bem educada, é melhor mas é começarem a pensar em arranjar já um marido, porque ela já está muito espigadota. E a esposa diz-lhe, mas ainda há mais, é que a nossa filha tem um hábito horrível. Ela anda no meio dos pobres. Ela anda sempre a distribuir comidas pelo meio dos pobres. E mais, ela anda sempre à cintura com um bordão cheio de nós a fazer sacrifícios. E a menina diz, mas eu faço. Porque é que eu não hei de fazer? Eu herdei tanto, eu sou tão rica, eu posso fazer o que eu quero dos meus bens. E o pai diz, não é bem assim, não vais fazer. Estás proibida de andar no meio do povo. E a menina, como era muito... Ela era obediente, mas ela era muito persistente naquilo que ela achava que devia fazer. Ela tinha tanta pena dos pobres, ela tinha tanta pena dos mendigos, tinha tanta pena dos leprosos, que ela chamou as aias e vamos embora para a rua. E ela ia e ela distribuía comida, distribuía moedas de ouro, mas ela também distribuía muito carinho. Ela chegava a beijar as mãos feridas dos leprosos, porque ela dizia que os amava muito e que ela tinha tudo para ser feliz, mas eles coitados tinham uma vida muito difícil. Ela admirava a coragem daqueles pedintes leprosos que tinham uma vida tão difícil. O rei não gostou, achou-se afrontado e mandou que chicoteassem todos aqueles miseráveis que tinham a coragem de passar perto do castelo. E a menina do seu castelo, ao ver aquilo, ficou horrorizada. E foi enfrentar o pai e disse-lhe, queres bater alguém? Bate-me a mim,
que eu é que desobedeci. Não tens que bater àqueles pobres coitados. Bate-me a mim. E o pai ficou zangado e disse: ainda me afrontas? Tu tens que me obedecer. Tu tens que me obedecer. Oh pai, mas para que é que eu quero tanto dinheiro? Eu já disse que o dinheiro é para fazer o bem. O dinheiro é para fazer o bem. E o pai diz: a partir de hoje não tens direito a mexer na tua herança. Não tocas em mais moeda nenhuma. Queres fazer o bem? Faz com as tuas mãos. E a menina não se ficou. Chamou as aias e foi para a rua. Foi procurar aqueles pedintes. Porque aqueles que conseguiram fugir, fugiram. Os outros estavam num estado lastimoso, atrás de uma seba, a gemer, esvaídos em sangue, quase a morrer. E as aias, as amas, olhavam para a menina e diziam: vamos embora, menina, nós não temos água para os lavar, nós não temos um pano, nós não temos nada para os acudir. E ela disse: alto aí, temos as nossas mãos. E começou a massajar ferida a ferida e a pedir às suas aias que fizessem o mesmo. E qual não é o espanto? Que as feridas começaram a sarar. O sangue deixou de correr e as feridas começaram. Não ficaram curadas, mas pelo menos o aspecto melhorou. E dizem as amas: pronto, já fizemos o que tínhamos a fazer, menina, vamos embora. Ai, o seu pai, ai, o rei. E ela: o quê? Eu não posso agora deixar estes miseráveis assim. Eles vão ter que ter algum dinheiro para comprar alimento e para poder passar a noite. E a menina deita a mão ao bolso e tira uma moeda e dá. E deita a mão ao bolso e tira outra moeda. E a menina foi tirando moedas. E as moedas não paravam de sair do seu bolso. E ela deu moedas a todos. Claro que o rei teve conhecimento. Como é que é possível esta menina ter tanto dinheiro? Como? O peso era muito e ela teria que ir derreada. Ela saiu daqui ao pé de mim e foi direitinho à rua. Esperem lá. Será que ela tem conhecimentos de algum alquimista? E o rei ficou logo todo contente. Se a minha menina sabe fazer ouro do nada, eu vou pagar já. As minhas guerras estou garantida. E a resposta que a menina deu ao pai foi: não, meu pai. Também não sei como aparece o ouro. Sei que tenho muita vontade de fazer o bem. Tenho muita vontade. E é com todo o amor que eu ponho a mão no bolso, que sei que não tem moedas, mas elas saem para eu dar. Porque nós na terra, somos os olhos, as mãos e os pés de Deus. Deus quer tratar das criaturas pela própria criatura. Eu não vou fazer dinheiro para aquilo que não é necessário. O dinheiro vem só para o que é necessário. O rei ainda pensou falar ao Papa, mas foi logo aconselhado a que não, porque a Inquisição podia mandar matar a menina. A menina foi avisada pelo avô que não falasse ao confessor. Portanto, esta menina de pequenina, ela vai conhecer que há intrigas, que há interesses e que nem tudo se pode pôr à luz do dia. Temos que ter muito cuidado com quem falamos e o que falamos, mas fazer o bem sempre. E esta menina, aos 12 anos, ela vem para Portugal. Ela vem para Portugal, entra por Bragança e o primeiro contacto que vai ter vai ser com um cunhado. Com um cunhado com quem ela vai ter uma simpatia, com quem ela vai aprender também a respeitar e a ser respeitada por esse cunhado. Quando ela chega a Trancoso, são muitos os pedintes, pois ela já era conhecida como uma amiga do povo, uma amiga dos miseráveis. Dom Dinis encanta-se imediatamente por ela. E achou-a, admirou-se, pois ela já naquela altura era muito pequenita, era muito altita, porque em fase adulta havia 15 centímetros de diferença, mas o mais alto era ela. Ela era uma mulher mesmo muito alta, era uma mulher muito decidida
E Dom Dinis vai se apaixonar pela mulher. Vai haver ali logo a empatia. Só que eles vão ser um casal muito diferente. Dinis é um homem, é um trovador. É um homem que gosta da alta sociedade. Gosta daquela vida lírica. Gosta daqueles ambientes sempre festivos. A rainha é uma mulher simples, é uma mulher muito religiosa, é uma mulher que vai seguir sempre o seu ritual de comer frugalmente e orar muito, usar o seu bordão, porque ela dizia que a dor nos traz à terra e nos mostra que os outros também sofrem, para não vivermos só a vida da ilusão. Ela vai ser uma mulher que poucas vezes irá fazer vida social. E o rei vai entender. O rei vai respeitar. No entanto, ela vai acompanhar o marido para todo lado. Se ele estiver em campanha, em lutas, e tiver que dormir numa tenda, ela vai dormir na tenda. Ela vai para a campanha. Se ele for viver para Lisboa, que era a zona que ele preferia, ela vai para Lisboa. Mas se ele vier para Coimbra, que era a zona que ela mais amava, ela vem para Coimbra. Ela acompanha o marido para todo o lado. Vão ser duas almas inseparáveis. Vão se complementar. Dinis vai respeitar muito a sua esposa, a ponto de lhe propor que seja ela a usar a coroa, que seja ela a ficar como rainha. E ela diz-lhe que não. Mesmo já depois, até às portas da morte, ele acha que ela é que deve ser a rainha, sua assessora, e ela diz-lhe sempre que não. No entanto, ela não abdica de dar a sua opinião. Ela não abdica de fazer o bem. Ela vai ser uma apaziguadora, digamos assim, uma moderadora. Vai haver guerras. Vai haver guerras porque o próprio Dom Dinis e o seu irmão, que foi, portanto, receber Dona Isabel, vão andar também em guerras, sempre por questões sucessórias, sempre por questões de terras, sempre por questões de filhos bastardos. E ela vai conseguir moderar esses conflitos, acabando até por doar terrenos seus, para que o rei não ficasse prejudicado, mas que beneficiasse de alguma forma o cunhado, porque ela reconhecia que o cunhado tinha direitos. Dona Isabel vai ter 2 filhos. A primeira foi uma menina, Dona Beatriz, os olhinhos do rei Dom Dinis. Dom Dinis vai ficar encantado com aquela menina. 15 meses depois, mais ou menos, a rainha vai ter o segundo filho, Dom Afonso. O rei não consegue explicar porquê, mas não consegue gostar daquele filho. Ele não consegue. E ele ainda mais intrigado fica, porque tinha tido, pouco tempo antes, um filho bastardo, de quem ele tanto amava. E os 2 filhos vão ser Afonso. O bastardo é Afonso Sanches. E o filho de Dona Isabel é Afonso. A própria Dona Isabel, durante toda a vida de casada, 43 anos de casamento, ela vai reconhecendo os erros do marido, vai reconhecendo aquilo que o marido faz de bem. Ela não consegue perceber também, mas acaba por acabar por entender de alguma forma que o seu marido ame tanto o filho bastardo e não consiga sentir simpatia pelo filho natural, pelo seu filho herdeiro.
Mas é que o filho herdeiro sente uma repulsa tal que também não consegue estar ao pé do pai. Não consegue explicar. Nós só hoje no Espiritismo é conseguimos perceber que temos almas afins e temos aquelas que vêm, mas que são nossos inimigos do passado, ainda não são tão afins e que vimos realmente para nos irmos limando as dificuldades. Dona Isabel vai ter um percurso de vida em que ela vai aplacar a dor do filho, aplacar a dor do marido, vai conseguir evitar muitos conflitos. E num dos conflitos, ela acaba por ver que a coisa está mesmo feia, monta na sua mula e vai até ao meio do conflito, para que se tiverem que se agredir, que agridam a ela. Claro que pai e filho ficam, porque tanto o filho como o pai amavam e respeitavam Dona Isabel e ouviam-na, porque ela era uma boa conselheira. E ela dizia muitas vezes ao filho que estás a ouvir maus conselheiros, que estão a fomentar a guerra. E ela tudo fez para que tanto o pai como o filho não se comprometessem com o sangue um do outro. Porque ela sabia que eram compromissos que eles iriam ter para a vida futura da eternidade, compromissos muito grandes. E ela sempre procurou evitar esses conflitos. Na hora da aflição, o que é que fazia Isabel? Orava. Entrava em oração a pedir a orientação do que havia de fazer. Ela orava muito. Ela era uma pessoa que, vivendo tanto no castelo como na tenda, promovia os momentos de costura, os momentos de bordados, para que se fossem costurando roupas para os necessitados, roupas com que haviam de ser usados nos hospícios, nos hospitais, nos conventos, nas leprosarias, que ela e Dom Dinis foram fundando. Porque ela foi uma pessoa que se preocupou muito também com as viúvas. Ela procurava ajudar as viúvas, as crianças, os bastardos. Para ela foi uma constante preocupação. Tanto que ela amou o bastardo de seu filho e conseguiu que ele o reconhecesse. E conseguiu que ele o reconhecesse. E ela amou profundamente toda a humanidade. Isabel esteve sempre ao lado do marido e ele escutava e ele seguia realmente com os seus conselhos. É certo que ele ainda não era aquele homem espiritualizado e que às vezes não ficava tão contente assim quando ela doava o que tinha. Ela doava, mas ele também entendia que ela acabava por doar aquilo que era dela. Ela era uma rainha muito rica e, portanto, ela estava sempre em doação, sempre à procura de onde houvesse uma guerra, ou onde houvesse uma questiúncula, ela estava sempre pronta a ir apaziguar. Digamos assim que ela foi uma guerreira, ela foi uma mulher de Estado, porque ela dizia como se havia de fazer, mas ela fazia muito mais. Ela fazia, ela executava, ela ia à frente para mostrar como era. Ela era o exemplo de todas as situações. Como eu há bocado disse, ela tinha uma tia, a Santa Isabel da Hungria.
Santa Isabel da Hungria era sua tia-avó. Nasceu, viveu, portanto, na Hungria. Veio a falecer com 24 anos e era uma mulher também muito benemérita. Também ajudava muito o próximo. Aliás, há quem diga que o milagre das rosas que nós atribuímos à Rainha de Portugal e que eu li que na realidade se passou no momento em que o rei não estava tão contente, andava assim andava numa fase mais avarenta, já mais velhote, começam a ficar agarrados àquilo que é nosso, que estamos a quase a perder, e ele estava assim um pouco. Mas também é atribuída a Isabel da Hungria, que ela também fez, portanto, esse milagre, digamos assim, de transformar o pão em rosas. Foi uma mulher muito caritativa que, sendo rainha, acabou por perder o trono à morte de seu marido e ela veio para a indigência. Todos os outros com medo, portanto, de represálias, ninguém lhe deu a mão e ela veio a sofrer bastante e veio a morrer, portanto, na miséria. Isabel de Aragão eu estive a falar. Temos Isabel de Avis, também rainha de Portugal, é uma irmã de nosso infante santo, que nós sabemos que é o governador de Portugal, Elil. Também ela morreu muito nova, também ela rainha e também ela muito caritativa. E temos Maria do Pão. Maria do Pão nasceu no sertão pernambucano e ela veio, segundo li na obra, segundo está escrito, são tudo o mesmo espírito, é tudo a mesma entidade que veio à Terra para ajudar amores seus das épocas anteriores e que ainda estavam a precisar de passar provas muito duras na Terra. E ela, ao exemplo de Alcione, que eu uma vez aqui contei, ela pediu para reencarnar e vir poder minorar o sofrimento dos seus amores. E foi-lhe permitido. E ela reencarnou no sertão em condições miseráveis. Ela vivia num casebre nos arredores de uma povoação ainda mais miserável. Em seu redor, pedras, deserto, calor. Ela nada tinha de seu. Mas Maria, todos os dias, saía de sua casa com uma saca de pão quente para alimentar os famintos daquela região. E ela ficou conhecida como a Maria que de pedras faz pão. Também Maria, também Isabel de Aragão, se dirigiu a 7 de julho de 1927, se não estou em erro, até Chico. Foi até ele e o convidou a distribuir pão, que ele distribuísse pão pelos necessitados. E ele, quando sentiu aquela energia daquela dama em sua casa, ele que estava de joelhos em oração, quis se levantar e não conseguiu. E ele só disse: mas fazer o bem como se eu não tenho nem para mim? E ela disse-lhe: as condições virão, começa. E também lhe disse que se chamava Isabel de Aragão e que ele ia escrever para gentes peninsulares, mas que ele não poderia oferir benefício nenhum daquele dinheiro.
Ele não sabe o que ela está a falar. Nem conhece nenhuma Isabel de Aragão, ele não conhecia a senhora. Mas ele estava tão inibido que ele não conseguiu dizer que não a conhecia. E passado 2 dias, Chico recebe uma entidade que diz ter sido seu confessor a quando Isabel de Aragão na terra, e que ela era a rainha de Portugal, e que ela o convidava a começar a fazer o bem na doação de bens. Que comece já. E Chico chama a irmã, peguem numa saquita com 8 pães, e nesse sábado foram aos mais desfavorecidos oferecer um bocadinho de pão a cada um. Começou com 8 pães. E em Uberaba ele já ia em 1500 pães. Portanto, Chico não mais parou de doar pão. E nunca recebeu, em proveito próprio, 1 cêntimo do livro que escrevesse. Portanto, Isabel de Aragão é a irmã veneranda que nós encontramos em nosso lar. É um espírito de muita luz. Ela foi uma rainha médium. Claro que foi médium. Ela via, ela ouvia o seu avô de unidade clareaudiente e clarividente. Ela conversava com Santo Antão. Aliás, a capelinha de Santo António dos Olivais, em Coimbra, é em homenagem a Santo Antão. Ela conversava com Santo Agostinho, escutava-os, pedia-lhes orientação, pedia-lhes ajuda. Ela conseguia transformar do nada as moedas. Como todos sabemos, ela transformou as rosas em pão, o pão em rosas. Agora troquei. Mas ela conseguia ver de tal maneira que um dia, já pertinho, já mesmo na hora de desencarnar, ela pediu à nora que fizesse o favor de se levantar. Com toda a humildade, pediu à nora que se fizesse o favor de se levantar, mas que deixasse aquela senhora maravilhosa sentar-se. E a nora diz: eu não vejo ninguém. Era Nossa Senhora que a vinha buscar, porque queria levá-la à presença de seu filho. É um espírito de muita luz. Eu falei do filho, mas não falei da filha Beatriz. A filha Beatriz foi viver com 4 anos para Castela. Para uma mãe afastar-se de uma filha tão nova, mais a mais, uma mãe que tanto amava todos, tinha que amar a própria filha. Ela procurou proteger a filha, colocar pessoas idóneas que lhe orientassem a filha. Ela confiava em Dona Molina, que era a mãe do rei, ela chegou a ser rainha regente. Ela confiava, mas o coraçãozinho dela sentia que Dona Beatriz não era feliz. Ela promoveu várias idas até à fronteira. Aliás, ela ia sempre que o irmão ou até o seu genro estavam aflitos. Ela fazia com que Dom Diniz os fosse ajudar, promovendo assim o grande intercâmbio e a grande amizades sempre dentro da Península Ibérica. E ela, vez por outra, em desdobramento, foi até à sua filha, a Castela, quando ela não estava tão bem, para a orientar.
para falar com ela, para ajudar. Mas há uma ocasião que Dona Isabel não sabe o que se passa com ela. Não está tão bem. Passa o dia tão mal, tão incomodada, que diz às suas aias: desculpem, mas eu hoje tenho que me retirar mais cedo. Não sei o que tenho. E retira-se para a oração. E entra a orar e não sabe o que se passa com ela. Porque o seu corpo começa a sair, a separar-se. E ela vê que está a ir para muito longe. E vai, ela entra, quando dá por ela, está num castelo que não conhece, mas não sabe porquê, mas ela consegue orientar-se e vê que foi a filha que acabou de falecer. Ela, mãe, fica: a minha filha acabou de falecer. E nisto ela vê o avô e diz-lhe: pai, a menina. Mas pai, desculpem, mas avô, a menina, onde é que está a alma da minha menina? Está aqui o corpo, mas eu não vejo a alma. E diz-lhe o avô: chegámos tarde. E ela: chegámos tarde como? Já levaram a nossa menina, mas eu vou procurá-la. E quando a encontrar, eu vou-te dizer. Algum tempo depois, o avô vem chamar Isabel e diz-lhe: encontrei a menina, mas temos que caminhar muito. E Isabel fez uma caminhada muito longa. O avô espírito e a Isabel em desdobramento fazem uma viagem muito dolorosa, muito dura, porque têm que caminhar por locais difíceis do umbral, muito difíceis, até que, passado muito tempo, acabam por ser barrados por alguém que não autoriza a passagem. E o rei diz: mas nós queremos vir buscar a nossa menina. Quem? A rainha? Ela: sim, eu quero a minha filha. E o chefe surge à gargalhada e diz: queres a tua filha? Mas ela é rainha, não é santa. Porque ela estava na terra e foi servida, mas nunca serviu ninguém. A tua filha não era amiga de ninguém. A tua filha não fazia jus da coroa que tinha. E o rei diz-lhe: então, mas a minha neta fez-te mal? Não. Ela não me fez mal. A mim não me fez mal nenhum. Mas a raiva que lhe tenho é pela posição dela. Não gosto dos nobres. Eu não gosto da posição. Ele era um obsessor não daquela menina, mas daquilo que ela representava. E a rainha: mas nós queremos a nossa menina. Ele diz que não. A rainha vê que não vai levar nada com a palavra. E ela recorre ao que sabia de melhor, à oração. Ela começa a orar, e entra em oração, começa a iluminar-se, aquela entidade das trevas, esconde-se da luz, e acaba por lhe dar a menina. Leva! Ela pega na sua filha, que não a conhece, não a reconhece, menina desgrenhada, suja, louca, não sabe quem é. Depois identifica o bisavô, acaba por identificar. E então, avô e neta resgatam Beatriz das trevas. Essa foi a primeira viagem que Isabel fez àquelas regiões umbralinas. Mas ainda hoje ela o faz. Ainda hoje, ela todas as terças-feiras vai à frente de uma caravana em que os seus lanceiros levam redes de luz que vão lançando pelo caminho. E
desde que quem esteja arrependido do que fez, com vontade de mudança, é resgatado. Os outros não são, porque o peso que eles têm rompem os fios de luz. Contudo, Isabel, mesmo assim, leva um regaço de flores luminosas que vai lançando para que possam ser tocados pela esperança, pela vontade, pela alegria da vida. Ela, ainda hoje, não deixa de resgatar os seus filhos muito amados. Trago, vou ver se consigo que isto toque, um hino que o Concafras fez em homenagem à Rainha Santa. O Concafras, portanto, é um congresso, não é, doutor, eu não sei bem, de trabalhadores espíritas, que este ano vai ser no Porto. E, portanto, o hino que fizeram à Rainha Santa, vamos ver se conseguimos ouvir, para encerrarmos realmente esta reflexão de uma rainha que foi rainha e que foi santa. Não aquela santidade que nós queremos pôr, de dizer, ai, era muito boa. Não, ela não era aquela santa muito boa, era mais do que boa. Ela era luz pura do amor. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Nós aqui
da Associação Espírita Consolação e Vida, temos uma dívida de gratidão imensa para com a Rainha Santa Isabel de Portugal. Há cerca de 20 anos atrás, quando começamos as nossas atividades, alguns espíritos amigos falavam-nos acerca da visita periódica de uma entidade belíssima, boníssima, sobretudo na resolução daqueles casos de perturbação espiritual mais graves, mais tenazes. Periodicamente, de tempos em tempos, os espíritos se manifestavam falando-nos acerca do auxílio que as falanges da Rainha Santa dispensavam, nos amparando no nosso modesto trabalho. E nós compreendemos, mais por misericórdia do que por mérito, que tem sido, ao longo de todos esses anos, no trabalho regular que procuramos levar da instituição, o auxílio das falanges da Rainha Santa, que nos tem permitido dedicar-nos a essa causa nobre do bem e temos o respaldo das suas falanges de luz, que naturalmente, numa data tão especial como a de hoje, há uns meses atrás, quando preparava a escala de palestras, estava ali o 4 de julho, e intuitivamente eu pensei, nesse dia, nós temos que recordá-la, nós temos que falar dela. Então, vamos aproveitar para, na nossa prece de encerramento, agradecermos a ela e as suas inúmeras falanges luminosas que nos vêm atender. Vamos orar então. Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas, nossa alegria, nossa paz, eis que nessa noite tão especial de 4 de julho de 2018, entendemos por bem em nossas almas recordarmos e agradecermos com devoção a esta entidade veneranda, que não apenas na Península Ibérica, mas em diversos recantos do mundo, prossegue realizando aquilo que um dia começou na Terra. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela bênção do dia de hoje, pelo pão, pelo trabalho, pelo teto, pelo leito, pelo lar, pelos amigos, pela família. Muito obrigado pelo entendimento que nos chega ao coração, através do entendimento da doutrina espírita, convertendo as dores, as lutas, o sofrimento em degraus de estímulo para que possamos crescer e avançar. E dirigimos-nos
nobre rainha Santa Isabel de Portugal, que entendeu por bem dedicar-se com tanto amor a tantas causas. A ela, as suas falanges luminosas, que periodicamente visitam as regiões de maior sofrimento, de maior penumbra, de maior treva, para que de lá possa resgatar os corações já sensibilizados pelo arrependimento, e que questionamos-nos se eventualmente, quem sabe, alguns de nós, teremos sido resgatados durante o período no mundo espiritual, pelas suas falanges de luz, nos promovendo agora a bênção da reencarnação para novo recomeço. Todas as vezes em que aparecem com os seus soldados espirituais, os seus lanceiros à frente, quando, por um gesto de humildade, atenua o seu fulgor luminoso para não ofuscar aqueles que ainda não se encontram no seu patamar de evolução. Aos seus seguidores, aos seus benfeitores espirituais, nossa gratidão, nossa alegria, nosso reconhecimento. E diante das flores que habitualmente, das pétalas de rosa que muitas das vezes recaem sobre as nossas cabeças, atingindo as regiões mais delicadas do nosso corpo espiritual, promovendo saúde, recuperação, curas e bem-estar. Nós aqui, com as almas de joelho, nessa noite, em reverência, em gratidão, em admiração profunda, receba o nosso bem-aja, o nosso obrigado, a nossa eterna gratidão. Que possamos, por acréscimo da vossa misericórdia, continuar a receber a dedicação e a entrega dessas almas numerosas que servem em teu nome. Ó doce rosa de luz, doce perfume dos aflitos, dos caídos, dos tombados, dos desiludidos e tristes, dos desesperados, ó Senhora, lança sobre nós as tuas bênçãos sublimes, que entendemos sempre ser por acréscimo da vossa misericórdia e naturalmente não por merecimento. Fica conosco, abençoando a continuidade dos nossos trabalhos, que possamos levar para os nossos lares, envolver aqueles de quem nos lembramos agora, na terra e no além, para confiarmos a tua luz de amor infinito. Graças, muitas graças vos damos. Fica conosco, ó Rainha, perfumando a nossa vida, que inspirados nos seus passos de luz, sejamos os seguidores do bem e da alegria, hoje
sempre. Fica conosco, ó Senhora.